Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre uma grande alegria quando a gente pode se encontrar aqui ao redor da palavra, sempre meditando nas grandes verdades colocadas na mensagem, na Bíblia, porque as duas são a mesma coisa, a mesma mente que escreveu a Bíblia é a mesma mente que escreveu a mensagem. Ambas são a palavra de Deus, a palavra falada, e são os pensamentos que estavam na mente de Deus. Quando nós conseguimos receber a mensagem por revelação e quando nós conseguimos a graça de pensar como pensa a mensagem ou como pensou o profeta, já não são mais nossos pensamentos, são os pensamentos de Deus que estão ocupando a nossa mente. Por isso a Bíblia fala que temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós não temos mais os nossos próprios pensamentos, e sim temos os pensamentos de Deus colocados dentro da nossa alma. Nós estamos diante de grandes promessas para essa hora, e essa é uma obra secreta, uma obra interior e uma obra que Deus está fazendo, a obra-prima. Deus está levantando a sua obra-prima, que é a sua igreja, para refletir a Ele mesmo. Quando Deus dá a um homem uma companheira, é para que o homem possa reproduzir-se através dessa companheira. E Deus deu a Jesus Cristo uma igreja para que ele pudesse reproduzir-se a si mesmo, ou seja, a palavra se tornando carne. A igreja nada mais é do que carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Assim como Eva foi tirada do lado de Adão, e Deus não tomou um novo pedaço de barro para fazer Eva. Foi do mesmo material, do mesmo corpo de Adão. Por isso Adão disse: tu és carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Esse é o grande milagre da obra da criação, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando um homem está na imagem de Deus, ele não é nada mais, nada menos do que a palavra. Veja, por isso Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nele estava vivendo o Espírito de Deus. Davi tinha escondido a palavra de Deus em seu coração e ele a estava refletindo. Veja, cada passo que Davi dava era um reflexo dos passos que Jesus daria muitos anos depois, porque nele estava a mente de Deus. A mesma coisa com José, a mesma coisa com cada patriarca, com cada profeta e por toda a Bíblia. Da mesma forma, hoje, Deus tem uma igreja pré-ordenada e predestinada, uma que está esperando, veja, no poder da palavra falada. Ela é pré-ordenada para não atravessar na frente da palavra, como Eva atravessou, como a igreja niceniana atravessou, e assim por diante. É como Josué disse para o povo: fiquem atrás da arca. Essa é a nossa comissão, permanecer com a mensagem, permanecer atrás da mensagem. Veja, e a igreja está esperando pelo poder vivificador do Espírito Santo, que já está aqui, veja, e virá na plenitude para tirar a igreja da terra no arrebatamento. Veja, a palavra está na noiva, como estava em Maria. Isso é um grande mistério da obra da redenção. Veja, em Lucas capítulo 1, versículo 37 e 38, veja o que diz a Bíblia e o que disse Maria. O anjo disse: porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nós, com a mente de Cristo, estamos dizendo a mesma coisa. Cumpra-se em nós, segundo a tua palavra. Quando Jesus disse que aquele que é limpo ficaria mais limpo, isso foi uma preciosa profecia para esta hora. Veja, nós somos lavados pela lavagem da água pela palavra. Isso é algo maravilhoso. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. E veja, depois que a igreja entrou na terceira fase, essa terceira puxada, essa parte mais profunda que está exemplificada lá no Velho Testamento, no templo, que era o Santíssimo, atrás do véu, lá onde estava a palavra, dentro de uma arca, onde estava o maná que não desvanecia e aonde estava a vara de Arão que havia reverdecido. Sobre isso estava o propiciatório, onde era colocado o sangue, e os dois querubins fazendo sombra sobre a palavra.
Da mesma forma, o anjo disse para Maria: o Espírito Santo virá sobre ti e ele fará sombra sobre ti. Por quê? Porque assim como a palavra estava dentro da arca e os querubins estavam fazendo sombra sobre a palavra, da mesma forma a palavra já estava em Maria. Ela era a virgem predestinada. Veja, ela era o endereço de Isaías 9:6. Quando Isaías disse uma virgem conceberá, ela era o endereço. Ela era a mulher pré-ordenada. Ela era a mulher predestinada, porque Deus a construiu na imagem da palavra. Por isso que quando ela foi visitar Isabel, veja, ela já chamou as coisas que não eram como se já fossem. Por isso Isabel exultou e disse: de onde vem visitar-me a mãe do meu Salvador? Ou seja, Maria. Ela não esperou ir na farmácia para pegar um teste de positivo. Ela creu na palavra e ela já sabia que a palavra estava em operação, estava se materializando dentro dela. Então o anjo disse: o Espírito Santo fará sombras sobre ti. Da mesma forma é como a igreja verdadeira desse dia agora. O Espírito Santo está fazendo sombra sobre a verdadeira igreja, porquanto a palavra está na noiva como estava em Maria. Veja, e a água é o Espírito Santo. Veja, o Espírito vindo sobre a palavra e manifestando a palavra que está em nossos corações. À medida que a luz vai chegando, que nós vamos nos aproximando mais daquele dia, em que nós estamos sendo transformados de fé em fé e de glória em glória, mais da palavra está entrando para dentro de nós. E todo o lixo, toda sujeira, pensamentos humanos, interpretações, teologia, psicologia, psiquiatria, igrejismo, tudo está sendo expulso nessa limpeza poderosa para que permaneça apenas a palavra. E sobre esta palavra que o Espírito Santo fará sombra para trazer o Filho da promessa, porque nós somos transformados de fé em fé e de glória em glória na imagem da palavra. Então, quando essa igreja recebe essa poderosa vida do Espírito Santo, ela está fecundada. E uma vez fecundada, não há mais como entrar qualquer doutrina falsa. Por que nós encontramos pessoas titubeando entre dois pensamentos? Cheias de dúvida na palavra, cheias de pergunta, confusos, indo de um lado para o outro, porque nunca foram realmente fecundadas com a palavra. Porque quando a gente é fecundado pelo Espírito Santo, nós encontramos o descanso. Veja, a igreja que recebe essa poderosa obra do Espírito Santo, numa expressão bem forte, diz uma urbana, uma relação sexual com a palavra, quando a semente é germinada dentro da nossa alma, essa semente que foi colocada lá desde antes da fundação do mundo. Por isso a ordem vai na mão do anjo, toma o livro e come-o. Veja, ali está a igreja se engravidando, ela está recebendo semente. Isso é a mesma coisa que está em Gênesis, quando a Eva comeu. Isso é uma figura de linguagem, apenas para usar uma linguagem santa. Eva comeu e deu para o seu marido. Você vai agora na mão do anjo, toma o livro e come. Ou seja, você recebe semente. A semente palavra. A semente. Agora, o que faz um indivíduo, um homem e uma mulher que está fecundado dessa palavra? Irmão, o ventre fecha, nada mais pode entrar. Veja, nada mais penetra ali, porque a palavra já encontrou o seu lugar de descanso. Veja, quando a palavra foi colocada dentro da arca, lá atrás do véu, a palavra parou de peregrinar pelo deserto, ela encontrou lugar de descanso. E hoje essa palavra tem que ser colocada atrás desse véu de carne humana, lá dentro do coração. Então o indivíduo para de perambular, para de ir aqui e ir ali. Ele agora está fecundado na palavra. E o que faz um fecundado? Ele se torna um prisioneiro da palavra. Esse é um ponto muito profundo e eu espero que você possa enxergar isso. Ser um prisioneiro da palavra. Isso é algo grande. Veja, na mensagem Cristo e Mistério de Deus Revelado, tocando nesse ponto,
Umbanda fala algo muito grande, e isso é algo que deve entrar para dentro das nossas almas como algo muito profundo. Veja, você se torna um prisioneiro. Lembre-se que Umbanda pregou a mensagem, Paulo, prisioneiro de Cristo, sim? Veja, torna-se um prisioneiro envolto em Cristo, Cristo em você, sua vida produzindo a sua evidência. Veja, a evidência de que agora a palavra penetrou, você está fecundado. Veja, seus sinais, que coisa, olhe, trazendo seus sinais de vida como uma evidência de sua ressurreição. Veja, provando ao mundo esta vida eterna, vindica ao mundo que nós estamos vivos nele. E pense nisso, vivos com Deus, nosso Redentor, que nos criou exatamente para o mesmo propósito, a igreja, a sua vida criadora em nós. Vamos recordar que o que está sendo restaurado em nós é aquela comunhão lá de Gênesis. Estamos voltando para o Éden, veja, onde Deus e o homem eram um só. Veja, voltando ao poder original, poder de criar, de dominar, de governar. Veja, aí ele cita Moisés. Moisés podia dizer pela palavra de Deus, venham, e ali vieram as moscas. Um Deus que pode fazer moscas, pode fazer esquilos. Você sabe que no ministério do profeta, Deus criou os esquilos. Veja, desse modo, ele faz tudo o que ele deseja. Ele pode criar, ele pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus, exatamente o mesmo. Deus, essa vida criadora, você veja que está em você. Você é um prisioneiro, você não pode falar até que ele diga para falar. Porém, quando você falou, é a palavra de Deus, e ele vindicou que isso assim seja. Tudo mais está certo, e ele sabe quando isso é falado, que assim tem que ser. A igreja voltando à fé original, uma prisioneira da palavra, uma comunhão perfeita com a palavra, glorificando, exaltando, adorando, crendo, manifestando a vida de Deus. Veja, Moisés tomou a sua vara e disse, venham rãs, porque Deus disse, venham rãs. Deus e o homem eram a mesma coisa. Eles somente transmitiam isso adiante, isso é correto. E rãs estavam em tudo, em todo lugar havia rãs. De onde vieram? Ninguém sabe. Veja, elas não estavam ali antes, mas o Criador, Deus operando através de um homem, criou coisas, um gênero vivente. Veja, ele está falando isso também aqui do seu próprio ministério e da verdadeira igreja, que isso voltará para nós em todo o seu poder, quando o Concílio Mundial de Igrejas apertar a igreja. Veja, haverá um boicote, a verdadeira igreja não poderá mais pregar, haverá um confronto entre as denominações e a verdadeira igreja. Veja, nós ficaremos com a palavra, porque a igreja é a palavra manifestada. Os outros irão para o Concílio Mundial de Igrejas. Veja, a Virgem Nécia, ela é uma híbrida. Veja, é uma semeadura de Billy Graham e Oral Roberts, mas a semente eleita, a semente real, é uma semeadura do anjo de Malaquias 4, do anjo de Apocalipse 17, ou seja, a pura palavra. Então veja, o mesmo Deus que fez a primeira rã, pode fazer a segunda rã, e ele faz todas as rãs. Que coisa, você está vendo o que eu quero dizer? Fez o primeiro esquilo, faz o segundo esquilo, faz qualquer esquilo, pode fazer esquilos onde não há esquilos. Ele pode fazer qualquer coisa que ele desejar. Ele é Deus. Ele é Deus. Sua vida, que coisa. Veja, a igreja voltando à fé original, sendo restaurada à condição original, voltando ao Éden, marido e mulher, uma unidade, Deus e sua criação. Meu irmão, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.